Cornetada de hoje do Schiavone. 7h44. O mês de junho terminou com o registro de um furto a cada 43 minutos em Ribeirão. Foram 1.006 ocorrências, um número 64% maior que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo. A reportagem é da Fernanda Buffoni. Os casos envolvem principalmente itens de baixo valor. Se pode ser vendido rapidamente para um receptador, vira alvo dos ladrões. O especialista em segurança pública, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar, Marco Aurélio Gritti, aponta que boa parte dos furtos tem relação com o uso de drogas e chama a atenção para a importância de registrar sempre um boletim de ocorrência. É importante o cidadão sempre registrar a ocorrência por mínimo que possa parecer aí o valor do objeto furtado, mas é sempre importante registrar a ocorrência, porque esse registro do boletim de ocorrência alimenta as informações para que o gestor de segurança pública possa aí elaborar as estratégias preventivas e de repressão imediata, no sentido de minimizar essas ocorrências. Há também a necessidade, a meu ver, em alguns casos, de um trabalho na área social e de saúde pública, de atender principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade que estão nas ruas de Ribeirão Preto. Para ele, a sensação de impunidade prejudica o trabalho da polícia e inibe a população. Nós temos também, aí já é médio e longo prazo, de alguma necessidade de revisão da legislação penal. A legislação penal para os crimes patrimoniais ou contra o patrimônio, furto e roubo, ela é bastante permissiva para o criminoso, né? Então, no caso do furto, por exemplo, dificilmente esse cidadão vai ficar fora do convívio social. Ele vai estar sempre nas ruas, cometendo outros furtos. E isso dificulta sobremaneira a ação dos gestores de segurança pública e também para que o cidadão tenha uma sensação efetiva de segurança na sua comunidade. Obrigado ao Gritti pela participação na matéria da Fernanda Buffoni. E esses casos de furtos acabam trazendo insegurança também para moradores e comerciantes. Para falar do reflexo desses números no comércio local, a gente traz aqui no estúdio o Augusto César Marques, da Comissão de Segurança da CIRP. Bom dia, Augusto, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Qual que é a maior preocupação hoje, claro que é com relação à segurança, mas o que pega realmente com o comerciante que vocês registram como ocorrências ou denúncias deles para com vocês? Olha, eu gostaria de começar dizendo que esse aumento da estatística de criminalidade não reflete necessariamente no aumento da criminalidade. O que está acontecendo é um aumento do registro de ocorrências. Que deve ser feito, Sim, que tem que ser feito. Nós estamos fazendo uma campanha, tanto a Associação Comercial quanto os consegues estão fazendo uma campanha para que os comerciantes registrem as ocorrências. Antes, em Ribeirão Preto, havia um problema muito sério, há um problema muito sério em Ribeirão Preto que nós chamamos de cifra negra, que é o número de ocorrências que não chegam ao registro pelo Estado. Então, muitas pessoas antes falavam, para que eu vou registrar a ocorrência, eu vou lá na Duque de Caxias, vou perder meu tempo, vou ficar 3 horas lá esperando, não vai virar nada. Hoje, quando você tem a delegacia eletrônica, quando você tem uma maior participação da Polícia Militar no registro da ocorrência, no início do registro da ocorrência, quando você tem as câmeras, olha que interessante, quando você não tinha as câmeras funcionando no centro, a população achava, não vai virar nada, não vai dar certo, para que eu vou registrar? Não registrou nada, não teve nenhuma câmera filmando. Agora a população, olha, aquela câmera ali pegou a minha ocorrência, pegou quando eu fui furtado. Então, quando a população começa a confiar mais na polícia, no trabalho da polícia, o efeito da estatística, primeiramente, no primeiro momento, em vez de reduzir a estatística, é aumentar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a estatística. Não houve um aumento de 60% da criminalidade. Houve um aumento de 60% de registros de ocorrências. Dando um exemplo, se nós tivéssemos uma... Se há um registro de ocorrência, não existe um crime? Sim, o problema é que... Então, cresceu 60%. Não, o problema é que, por exemplo, um furto de boné, de celular, de carteira, de óculos, de relógio. Eu participo, por exemplo, de um grupo de vizinhança solidária no centro.
o número de ocorrências é muito maior e o número de registros das ocorrências é muito pequeno. Agora, o que acontece? Quando a população começa a ser estimulada a registrar as ocorrências, como bem falou o Grid, quando nós começamos a fazer um trabalho para combater a cifra negra, nós passamos a ter um aumento dos registros, mas não necessariamente um aumento da criminalidade. Quantas câmeras são hoje? Especialmente no centro. Você está falando do centro ou dos corredores centrais também? Da região central. Da região central. Quantas são? A informação que eu tenho são hoje 40 câmeras. Isso, 43, pelo que me informaram, também cerca de 43. O que elas inibem a criminalidade? Elas inibem muito a criminalidade porque Ou quanto elas inibem? é impossível colocar um policial em cada esquina da cidade. Mas é possível colocar uma câmera em cada esquina da cidade. Agora, quanto tempo nós ficamos sem todas essas câmeras? Nós ficamos com um número menor, bem menor, Sim, muito tempo. Sim, na verdade, hoje nós podemos falar porque hoje as câmeras estão funcionando. Mas havia uma parceria entre a Prefeitura, a Polícia Militar e a Associação Comercial. A ACI fazia a gestão dessas câmeras. A partir de um determinado momento, por questões jurídicas, a Prefeitura disse que não seria mais possível a ACI fazer a gestão dessas câmeras. Entendi. E essas câmeras deixaram de ter a manutenção devida e foram, à medida que elas iam quebrando, elas não eram religadas, não eram repostas, né? Então Ribeirão Preto ficou cerca de 3 anos, talvez um pouco mais, sem as câmeras do centro. Isso é um fator que com certeza impulsiona a criminalidade. Porque o que se registra são as câmeras dos estabelecimentos comerciais ou da... Nós tivemos um furto aqui, pertinho da gente, um estabelecimento comercial bem perto aqui da gente, há pouco tempo, que só foi visto depois. E a empresa, eu estou falando de mas quantos houveram em lojas aqui pelo centro da cidade que só se vê depois, e depois não adianta. Se você tem as câmeras, e eu vou te dar um panorama já, se você tem as câmeras, você inibe. É o que você disse, a pessoa vai falar, olha, a câmera está lá, eu não vou fazer isso não vou praticar. Por quê? Porque é imediato, as câmeras estão na central de monitoramento da Polícia Militar. E aí você inibe o crime. Agora, você ter a câmera para a gente retransmitir aqui no dia seguinte, amigo, já era. Né? Deixa eu só fazer um parênteses, vou te posicionar das câmeras. Conhece Patrocínio Paulista? Conheço a cidade, sim. Sabe dos números de lá? Não. Vou te passar, já. Você vai ficar estarrecido, como a gente ficou aqui quando a gente ficou sabendo. Colocar o Éder na conversa também, e tá no nosso link com um comerciante que foi vítima de furto. Diz, Éder, por favor. Isso, César, nós estamos no Quintino 1 com o José Carlos Gomes dos Santos. Ele foi vítima de furto aqui na residência dele no dia 14 de julho. Naquela circunstância, os ladrões levaram uma bicicleta e uma escada. Como que foi? Sim, eles entraram, né, pegaram uma bicicleta, uma escada, teram acesso do lado e levou embora. Infelizmente, né, levaram uns bens materiais, mas ainda bem que eles não teve acesso dentro de casa, senão seria pior. E você conseguiu verificar a ação do criminoso através da câmera de segurança, né? Sim, através da câmera nós depois conseguimos ter acesso para ver. Mas infelizmente estamos aí, né? E depois, inclusive, desse furto, você inclusive reforçou a segurança aqui, né? Nós tivemos que reforçar a segurança dentro de casa, até fora, entre cercas e mais câmeras, para ter mais segurança um pouco. E quanto que você precisou gastar, quanto que você investiu em segurança aqui? Nessa brincadeira aí eu tive que gastar o que não tinha, né? Abaixo dos 3,5, 4 mil reais. 3,5, 4 mil reais? Isso, tive que gastar. Nessa crise que nós estamos. Infelizmente tive que esboçar isso agora. Tá certo, José Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Pois é, César, depois desse fato ocorrido aí no dia 14 de julho, onde ele teve, na circunstância, uma bicicleta e uma escada furtada, ele investiu em segurança, em cerca elétrica, mais câmeras, gastou aí de 3.500 a 4 mil reais e, como ele bem colocou, num período de crise, de dificuldade financeira, teve que desembolsar para poder aumentar a segurança aqui na residência. César, eu volto aí no estúdio com vocês.
Obrigado, Éder. A imagem do furto tá aí, ó. O cara subiu, roubou a escada, entrou na casa dele, pulou o muro pela escada e levou a bike do filho, a bicicletinha do filho, e depois ele teve que colocar a tal da concertina, que arrebenta. Ó, que é bom. Eu ia falar demais aqui. Patrocínio Paulista. Voltemos a Patrocínio Paulista. Patrocínio Paulista tem 15 mil habitantes. José, você lembra o número de câmeras lá? Não, não lembro. Lembro que nós comentamos isso aqui a semana passada. Coloca lá, a concertina lá na casa do moço, ó, coitado. Tem que colocar essas coisas lá para poder, né, segurar. Patrocínio Paulista tem 100 câmeras ligadas, tem 15 mil habitantes. Nada contra a cidade, pelo contrário, já estive lá e é uma bela cidade, mas é uma pequenina cidade. São José dos Campos tem mais de 1000 câmeras. São José dos Campos tem 1.100. quase 700. 1.100. 1.100 câmeras. 1.100. Mas tem quase a população de Ribeirão. Sim. Há uma defasagem muito grande. Com certeza. E aí? Como é que vocês, que são da Comissão de Segurança, da CIRP, estão trabalhando nesse sentido? Ribeirão Preto não tem um plano municipal de segurança pública. Talvez isso seja um dos problemas mais graves da cidade. Cada instituição trabalha muito bem, nós sabemos que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Guarda Municipal, todos têm profissionais muito competentes. O problema é que não há um planejamento integrado de segurança pública. Cada um trabalha na sua instituição, mas não há um planejamento para a cidade como um todo. Há uma legislação federal exigindo que as cidades construam um plano municipal de segurança pública e distribuam os recursos conforme as prioridades que o município estabelece. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós nunca desconfiamos da confiabilidade. Pelo contrário, a gente confia demais na polícia. Tanto é que a gente pede aqui as câmeras de monitoramento na mão, na central de polícia, para que eles possam fazer o serviço, porque eles são muito astutos, espertos, rápidos, ágeis, lépidos. Se tiver mais algum nome, eu coloco no escopo aqui também. Por quê? Porque eles, registrando... Você tem aquela foto para mim, Flavinha, tem que guardar no bolso. É aquela foto da central de monitoramento. Flavinha tem uma foto ali da central de monitoramento, Augusto, que você já deve ter visto 500 mil vezes na vida. Já mostrei pro Grit, já mostrei pro Pescuma também, o Guelfo Pescuma, que esteve aqui com a gente falando sobre segurança também, que é emblemática. Que é o policial, os policiais, né, Zé? Sentados em uma sala com monitores, como a gente tem aqui, e antecipam o problema. Isso é de fundamental importância. Você se antecipar. Olha, tem um cara passando ali que é suspeito. Vamos averiguar. Ah, não tinha nada. Ótimo. Eu assisto aquele programa do aeroporto. Vocês já viram aquele programa que pega drogas no aeroporto? Aquele programa é sensacional. Por muitas vezes, eles abordam pessoas que não tinham nada. Mas é o trabalho deles, é de abordagem, né? E como deve ser feito a segurança aqui. Desculpa, eu interferi na tua fala. O problema é que nós não podemos continuar pensando que segurança pública é um assunto só de polícia, né? Então o que acontece? Eu vou dar uma hipótese. Central de monitoramento ali. Exato. Tá vendo? Essa é uma central de monitoramento. espetacular. Agora, vamos supor que a polícia seja de uma eficiência extrema e ela consiga reduzir drasticamente, por exemplo, o tráfico de drogas na cidade. Vamos supor. Nós vamos ter uma população de pessoas em abstinência. Nós não temos um sistema de saúde que comporta essas pessoas e consegue dar atendimento a essas pessoas. E essas pessoas em abstinência ou sem ter onde consumir entorpecentes, podem algumas começar a cometer crimes. Vamos supor que essa campanha Não Dê Esmolas, não está sendo falada dessa forma, mas que uma campanha dessa tenha efeito na cidade. A fonte de renda dessas pessoas para sustentar o vício seca, e essas pessoas precisam de uma outra fonte de renda para sustentar o vício. Entendi. Então, o que acontece? O problema de segurança pública não envolve só a polícia. Envolve assistência social, envolve saúde, envolve zeladoria, envolve iluminação pública, envolve uma série de órgãos e de departamentos que hoje não trabalham de maneira integrada como deveriam. Então, essa é uma deficiência muito grande. Para que você tenha uma ideia, inclusive, da falta de investimento em segurança pública em Ribeirão Preto, lá pelos anos 2000, a Polícia Civil, por exemplo, de Ribeirão Preto, possuía cerca de 600 policiais.
Quantos habitantes tinha Ribeirão Preto naquela época? Uns 450 mil habitantes, por aí? Por aí. Hoje, 600 mil habitantes, 600 policiais. Hoje a Polícia Civil tem cerca de 200. Como assim? Caiu? 4? Exatamente. Em 20 anos? Exato. Então o que acontece? Por exemplo, há delegacias, nós não podemos ficar contando esse tipo de coisa, mas há delegacias que no passado tinham 50 policiais, hoje tem 15. Meu Deus. Tá? Complicado. Então o que acontece? Como esperar quando você tem um crescimento da população? Vamos dar um outro exemplo. Quem aqui se lembra plantão policial 1 e 2? Tinha 2 plantões policiais aqui em Ribeirão Preto, um ali na Igreja Santo Antônio e o outro na Duque de Caxias. Certo? Um delegado de polícia em cada plantão, mais uma equipe. Então você tinha 2 delegados e 2 equipes trabalhando em Ribeirão Preto, para as ocorrências em Ribeirão Preto. Hoje só tem um delegado e uma equipe, aos moldes do que tinha no passado. Só que esse delegado que está ali na Duque de Caxias, ele tem que atender também a delegacia eletrônica, que antes era a função de São Paulo, do DIPOL, que era um departamento de São Paulo, e ele tem que atender ocorrências também da região da seccional, de mais 10 ou 15 cidades. Caramba. Então, hoje, um delegado de polícia ali na Duque e uma equipe de polícia ali na Duque, ela faz o serviço de 4 delegados, de 4 equipes há 20 anos atrás. Triste, né? Então, e a criminalidade não reduziu. Lógico que não, pelo contrário. Então, falta sim investimento em segurança pública em Ribeirão Preto, falta investimento em inteligência. Muito se fala sobre inteligência, mas pouco se estuda, se explica para a sociedade o que é inteligência policial, né? Você disse muito bem, as câmeras são um elemento fundamental para prevenir o crime e para depois fazer a investigação policial. Porque a pessoa, quando ela sabe que há uma investigação séria e que ela não vai cometer crimes no centro da cidade ou em qualquer parte da cidade impunemente, o criminoso passa a pensar 2, 3 vezes antes de cometê-lo, né? Kevinato, o Augusto. Augusto, é muito legal o que você falou. Eu estava pensando no contingente policial, que diminuiu sensivelmente, né? Se você diminui o contingente policial, obviamente que você diminui o número de polícias na rua, você diminui o número de viaturas na rua. As viaturas de hoje não estão mais tão defasadas e tão desencantadas como antigamente. As armas hoje são armas Glock, que substitui o 38 com vantagens, etc. e tal, mas continuam sendo inferiores às armas que nós temos que enfrentar nas mãos de bandidos, né? Quando o próprio governo incentiva isso e faz com que isso se torne uma realidade. Quando um governo irresponsável, como é o governo federal, acaba alimentando de armas facções criminosas, como nós vimos denúncia ontem, né? Quantas pessoas que não foram lá no Exército e declararam que são gente bem, gente boa, e o Exército deu o tal de CAC para eles lá, eles foram lá e compraram caminhões e caminhões de armas, né? Aí você me diz o seguinte, que, bom, mas se a gente combater e acabar com o tráfico, acabar com o consumo de droga, nós podemos criar um outro problema, que esse pessoal sem droga vai ficar enlouquecido e vai sair por aí matando, né? Essa é uma desculpa que seria bizarra, mas no entanto tem que ser levada com seriedade. E o que mata nesse país não é apenas a droga legal, a droga ilegal, desculpa. A droga legal, nós acabamos de mostrar fila com mais de 30 pessoas, 40 pessoas, esperando com as mãos juntas, rezando, torcendo para que tenha um omeprazol num posto de saúde, num atendimento de farmácia, chamada farmácia de alto custo, né? Nós não temos mais aquele policiamento que a gente tinha no centro da cidade. Não temos mais o policiamento que a gente tinha nos grandes centros, nos grandes corredores comerciais. Ipiranga, Luiz da Cunha, Dom Pedro, Saudade e etc. Concorda comigo? Tá aí, eu estou errado ou estou falando besteira? Vamos por partes. Concordo contigo, sim. Com relação ao entorpecente, ao tráfico de entorpecente, toda ação da polícia precisa ser acompanhada de uma ação da saúde. Se não houver essa não ação... só da saúde. Não só da saúde. Quando uma prefeitura deixa de iluminar uma praça,
como Quando a está há prefe- 2 anos aqui. Quando uma prefeitura deixa de fazer a roçada, o tratamento de uma praça, impede que ali crianças vão brincar, que ali crianças passam a sua praia, né, principalmente num período de férias como esse, onde Ribeirão Preto tem uma carência muito grande de oferta de produtos para férias infantis. Tem nos shoppings, em ambientes fechados, em ambientes que são caros, né? Sim. Eu não sei se todo pai e toda mãe consegue levar 2 vezes por semana, minimamente, a criança para brincar em brinquedos que são eletrônicos, que são caros. Os equipamentos de lazer, eles também fazem parte da segurança pública, olha só. Pois é, é isso que eu estou dizendo. Tudo faz parte da segurança pública, né? Exatamente. Quando estava na mão da associação comercial o controle das câmeras, a prefeitura descobriu ali uma ilegalidade, que eu também vi uma ilegalidade. O que tem a ver a CI com o policiamento da cidade? A CI não anda fardada, a CI não tem cap, a CI não tem divisa no ombro, não tem divisa no braço, a CI não bate continência um pro outro. A CI é uma entidade civil, com ou sem fins lucrativos. Hoje com fins lucrativos, porque tem banco, tem uma série de outras atividades, e ela está certa de defender o comerciante, defender o industrial. Essa é a função dela. Não é outra. Ela não tem que ficar olhando câmera, quem tá, quem não tá. Vamos. Primeiro, concordo contigo com relação também à melhoria dos equipamentos. Só que acontece que a maior arma da polícia não é a viatura, não é a arma de fogo, não é o colete. A maior arma que a polícia tem para combater o crime é a informação. Lógico. Quem tem informação governa o mundo. Exato. Então, o problema é que há uma deficiência no tratamento de informação e nós temos que questionar, por exemplo, no caso da estatística, até que ponto a estatística de Ribeirão Preto corresponde com a realidade. Se aumenta 60%, não necessariamente aumentou a violência em 60%, mas também se cai 60%, não necessariamente a cidade ficou tão mais segura assim. Exato. Então, nós temos que tomar cuidado, porque de acordo com como for feita a estatística, ela pode se tornar, numa frase que um professor meu da USP falava, a arte de mentir com precisão. Nós temos que tomar cuidado com a confiabilidade dos dados que nós temos hoje, né? E isso atrapalha muito quando a população deixa de registrar a ocorrência, atrapalha muito o serviço policial. Porque a própria polícia, ela distribui os recursos dela, as viaturas, os policiais, de acordo com a estatística, e muitas vezes na estatística uma região da cidade tem criminalidade zero, quando na verdade isso não é a realidade, né? Agora, com relação às câmeras, eu acho que não importa a cor do gato, importa que o gato casse o rato. Determinadas atividades, que não são as atividades fins, aquelas atividades diretamente ligadas ao combate à criminalidade, podem ser exercidas por outros profissionais. Eu mesmo falo, porque eu já passei por esse tipo de situação, um policial, por exemplo, um policial que fez 1 ano de academia de polícia, que tem larga experiência, que tem um conhecimento, que às vezes fez curso de aperfeiçoamento dentro da polícia, ficar ali na Duque de Caxias, registrando o boletim de ocorrência, eu perdi meu documento, minha mulher saiu de casa, meu marido saiu de casa, não retornou, aquelas ocorrências, né? É terrível. Eu falo assim, meu Deus, eu estudei tudo isso, me preparei tudo isso, passei num concurso, tenho porte de arma, tudo para fazer isso. Então, às vezes, um estagiário ali está muito mais motivado, poxa, eu estou trabalhando na polícia, registrando a ocorrência, do que o policial que gostaria de estar na rua. Muitas vezes, o policial gostaria de estar na atividade na qual ele foi treinado, ao invés de estar monitorando câmera. Que muitas vezes um rapaz jovem, muitas vezes uma pessoa que tenha um treinamento, uma área de TI, uma formação na área de TI, faria até um trabalho muito melhor, claro,
supervisionado por um policial. Lógico. Então, esse é um modelo que funciona bem em vários locais no mundo, inclusive. Senhores, eu tenho várias participações aqui, rapidamente, porque nós já estamos em cima da hora. A Maria Silvia diz o seguinte, ela é do Portal do Alto, tem um grupo de consegues também, né, de WhatsApp, lá, enfim, ela é bem engajada. Ela diz o seguinte, possuo um comércio no Portal do Alto e há alguns anos atrás fomos furtados durante a noite. Após termos acesso às imagens, a polícia identificou o furtador. Ele foi localizado na favela da Avenida Rio Pardo e conseguimos reaver quase tudo que havíamos perdido. Não há dúvida de que as câmeras monitoradas em tempo real pelo poder público são mais eficazes, mas as particulares também ajudam bastante. Só que as câmeras particulares são para depois, né? É pós. E da polícia, ou com a CIRP, ou enfim, com quem esteja, é imediato. A avaliação do Augusto, ela diz, está correta. Se não tivermos políticas públicas para tratamento dos dependentes de álcool e outras drogas, os índices de furtos e roubos pela população em situação de rua não vão diminuir. Perdemos um pronto atendimento e, mais importante da cidade, é o BDS Central, para que fosse instalado o CAPS 4. No entanto, até agora, nem o BDS temos e muito menos CAPS 24 horas. Muito simples. O Augusto estava dizendo aqui com muita propriedade que toda ação policial ela corresponde a uma ação paralela, seja ela social, seja ela burocrática, mas principalmente social. Pegue o telefone 161, diz que é 161 que você me falou nós temos vamos falar sobre isso. Mas pega o telefone 161 e tente falar com essa porcaria chamada Secretaria de Assistência Social. É o fim. Além de ser o fim do mundo, um secretário que vem todo empinado, com o nariz empinado aqui, o secretário chefe da Casa Civil, para dizer, eu vou chegar na prefeitura, apertar um botão e vai começar a funcionar essas câmeras de Ribeirão Preto. Dessas câmeras de Ribeirão Preto nós temos 40. Bogotá tem 1.300. São José dos Campos, que você falou que tem uma população quase igual a de Ribeirão Preto, não, é igual a de Ribeirão Preto. A diferença é de... Patrocínio Paulista com 15 mil pessoas tem mais de 100. Quer dizer, tá com brincadeira, olha, né? Fernando tá com Duarte brincadeira, isso é terra de ninguém. O criminoso não deixa de ser criminoso por conta de uma câmera. Muito cuidado com isso, só facilitou o trabalho da polícia. Nós não dissemos isso, Fernando. Você ouviu coisa a mais. Nós não dissemos que o criminoso deixa de ser criminoso. Quem disse isso? Estou dizendo da antecipação, cara pálida, antecipação do fato policial. Se tem uma câmera para registrar, a polícia vai imediatamente ao local e inibe. Ou pega um exemplo. Bandido. Pois não. Se nós temos 2 carros, possíveis alvos de um furto. Isso. Um tem alarme e o outro não tem alarme, qual que o criminoso vai optar? Sem alarme, lógico. Se nós temos 2 regiões da cidade, uma com câmeras, outra sem câmeras... Ele vai para onde não tem, onde ele não possa ser visto, é lógico. Exatamente. Bom, o Adilson diz o seguinte, foi fazer um boletim de ocorrência há um ano, chegou às 18 horas, saiu às 2h30 da madrugada, foi 8h30 para fazer um boletim e uma pouca vergonha demora para fazer. O Ricardo Cesário, o governo do estado de São Paulo conseguiu monitorar a população na pandemia através do GPS, mas não tem nenhum programa de monitoramento para a segurança pública. As rodovias, ele continua, pedagiadas têm monitoramento por câmeras, principalmente nos pedágios. O mesmo não ocorre com furtos e monitoramento de cargas. Deixa eu ver aqui. Em resumo, o poder público trabalha dedicadamente ao crime e não à população. O Glauber diz que temos áreas sensíveis que nenhum governo deve economizar. Saúde, educação e segurança, economia burra. Temos áreas que podemos economizar, mas essas têm áreas, um contingente alto e com muita tecnologia. O Mauro, há também as delegacias nas regiões, fecharam todas, está dizendo o Silvio, na verdade. O Silvio está dizendo que fecharam todas as delegacias. Quer concluir, Augusto, só para a gente fechar a entrevista aqui? Eu volto aqui a enfatizar a importância, a ACI está encabeçando esse projeto, mas a rigor não seria a função da ACI. A ACI tem ocupado espaços em que há uma ausência do poder público. Há uma urgência em se criar um plano municipal de segurança pública. Enquanto as instituições continuarem trabalhando individualmente, cada uma no seu quadrado... Lógico. Nós não resolveremos nem 10% do nosso plano de segurança pública. Então, se não se unir, se não se hermanar, exatamente, não vai. Algumas secretarias ainda eu não conheci nas reuniões, ainda não foram. Não estou criticando o secretário, mas fica a dica. Saúde,
por favor. Não, você não está criticando o secretário. Eu tô criticando sim. O governo é ruim. É um governo que não se importa com a população. É um governo que não tem a menor preocupação em colaborar com essa política importante que é a política de segurança pública. Se você for fazer hoje uma pesquisa popular, você vai ver que pela ordem deve estar lá emprego, geração de emprego, que nós não conseguimos fazer, né? E segurança logo em seguida. Outra questão que também afeta muito a segurança pública, que é o desemprego. Mas lógico, crise que social. leva 15 milhões que de leva a empregados informalidade, da informalidade para a marginalidade e por aí no Brasil. adiante. Onde falta 15 Como é que é? milhões. O amor 15 milhões? 15 milhões. 15 milhões. Se 10% desses pais de família ou dessas pessoas entrarem em desespero Deus porque a o livre. família não tem renda, porque não tem como colocar tem o que comida comer. em casa, É isso. porque o filho agora no Dia das Crianças pede um brinquedo, papai me dá um brinquedo? Não tem. Não pode. Se elas forem praticar um furtinho, 1,5 milhão de pessoas Deus cometendo crime, qual que é o efetivo da polícia? Eu Qual que é o digo efetivo do mais, exército? vou te dar um exemplo bem absurdo. Se 10% desses 15 milhões, ou seja, 1,5 milhão de pessoas, forem para a Praça da Sé, em São Paulo, e todas elas tomarem veneno ao mesmo tempo, cria um problema de saúde, um problema sanitário no Brasil que vai invadir a América Latina inteira. Você não coloca 1,5 milhão de pessoas sepultadas em menos de 3, E 4 só meses. fazendo uma ressalva. Não estamos aqui dizendo que quem comete crimes são só as pessoas desempregadas. Não, lógico que não. Por favor, lógico senão que não. depois ainda... Não. Inclusive muitas pessoas com Mal muitos ouvir história. recursos É. praticando crimes, né? Augusto, obrigado pela vinda, tá? Eu que agradeço. Valeu. E boa luta. Vai em cima. Pega Sim. no pé desse negócio das câmeras. Ajuda muito. Nós deixar. precisamos ter, no mínimo, 100 câmeras. 100 câmeras. E nos corredores comerciais também. Ribeirão Verde, Dom Pedro, Saudade e todos os outros também merecem. Obrigado. Bom trabalho para vocês da CIP. A gente volta logo após o intervalo. Até já. Tati Repórter